que o cheiro verde pode fazer pela sua saúde. E a gente talvez não dê bola, né, para essas plantas comuns do nosso dia a dia. Eu digo isso até porque certa vez, quando eu fazia a faculdade, a pós-graduação em fitoterapia clínica, um professor meu, que, assim, pessoa boníssima, mas nem, as pessoas não são perfeitas, né? E esse professor, numa aula, ele olhou para a turma e disse: olha, gente, vamos separar as coisas. Fitoterapia é fitoterapia, comida é comida. Não vem me falar de ficar usando berinjela e beterraba e chuchu para ficar tratando problema de saúde, porque isso não existe. Isso é coisa de gente louca. Fitoterapia é fitoterapia e comida é comida. Só que aí as pesquisas nos mostram, e cada vez mais, que essas plantas que a gente utiliza na nossa alimentação são incríveis. É por isso que a beterraba controla a pressão arterial e controla a diabetes. É por isso que o pepino controla a pressão arterial, diabetes, hipotireoidismo, colesterol. É por isso que o chuchu controla a pressão arterial, é ansiolítico. É por isso que a batata doce trata a gastrite, é um super cicatrizante. É por isso que a cenoura trata a osteoporose. É por isso que o gengibre trata enjoos, vômitos e problemas respiratórios. É por isso que a semente de coentro tem um efeito tão bom quanto o diazepam como ansiolítico. É por isso que o alho controla arritmias cardíacas e o colesterol. É por isso que tantas plantas que nós temos dentro da nossa cozinha precisam ser conhecidas e exploradas, para que a gente tenha recursos que são baratos, acessíveis, democráticos, de fácil acesso, para que a gente possa realmente cuidar da nossa família de maneira simplificada. A verdade habita na simplicidade. E quanto mais simples for a resposta para uma questão, provavelmente mais chance ela tem de ser certa. Então, eu não conheço nada mais simples do que usar as plantas da cozinha para tratar a nossa saúde. Então, provavelmente, essa é a resposta mais certa. A gente tem que começar a olhar para isso. É o matinho que nasce no seu jardim, é o mato que nasce do outro lado da rua, no terreno baldio, na calçada, é uma árvore que você tem no seu quintal, é a flor que tem no jardim, é a verdura, o legume, a fruta que você compra no supermercado. Essa é a fitoterapia que faz com que as pessoas tenham muito resultado. Ah, Daniel, mas eu queria manipular. Eu quero folhas de oliveira, eu quero rhodiola rósea, eu quero groselha indiana, eu quero Philodendron amurense, Magnolia officinalis, Camellia sinensis. Maravilha, isso é tudo maravilhoso, funciona e é ótimo, mas nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem perto de si uma farmácia de manipulação. Nem todo mundo tem perto de si plantas de qualidade que possa confiar. Nem todo mundo conhece essas plantas e sabe como utilizar. Nem todo mundo tem recurso financeiro suficiente para fazer um tratamento numa farmácia de manipulação, porque não é tão barato assim. Mas todo mundo pode ir no supermercado e comprar batata doce, beterraba, chuchu, limão, laranja, abacaxi, maracujá, pepino. Todo mundo pode comprar inhame, todo mundo pode comprar couve, todo mundo pode comprar alface, todo mundo pode comprar salsinha e cebolinha. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Então, falando primeiro sobre a cebolinha. Cebolinha, como eu disse, existem duas espécies principais de cebolinha no mundo, que é a europeia e a chinesa. E qual que é a correta, Daniel? Tanto faz, utilize a cebolinha, certo? Elas têm propriedades medicinais muitíssimo parecidas. Claro que tem algumas diferenciações ali no fitocomplexo delas, mas elas têm capacidades medicinais, terapêuticas muito aproximadas. Então, tanto faz, compre cebolinha, plante cebolinha e use a cebolinha, tá bom? Primeiro, a cebolinha, ela tem um papel fantástico no caso da osteoporose. Sim, na osteoporose, a nossa massa óssea é feita por uma proteína chamada de osteocalcina. A osteocalcina é uma proteína que agrega o cálcio. Quando a gente fala que tem que tomar a vitamina K2 junto com o cálcio, é justamente por causa da formação da osteocalcina. Quando a gente forma a osteocalcina, a vitamina K2 pega o cálcio e coloca na osteocalcina. E quando você consome cebolinha, você aumenta a produção de osteocalcina. Isso mesmo, você vai aumentar a produção de osteocalcina, isso vai aumentar a formação de massa óssea, isso melhora o crescimento ósseo e a densidade óssea. Então, cebolinha para osteoporose é bom demais na conta e vale a pena a gente utilizar. Mas não só para isso.
Na esteatose hepática, a gente tem também uma capacidade muito interessante da cebolinha em tratar esse fígado gordo, essa gordura acumulada no fígado. Isso é muito importante. Muitas pessoas sofrem dessa esteatose hepática não alcoólica, que é por conta da alimentação. A gente consome demais carboidratos, esses carboidratos acabam virando triglicerídeos, que acabam sendo armazenados no fígado, até que chega o ponto que tem tanta gordura armazenada no fígado que a gente não tem mais o que fazer. O fígado começa a morrer, né? Começa a perder a sua função. Isso é muito preocupante. Quando a gente consome cebolinha na alimentação, nós estamos automaticamente reduzindo esse estresse causado pela gordura no fígado. Nós vamos reduzir as taxas de colesterol, nós vamos reduzir as taxas de triglicerídeos e nós vamos reduzir a concentração de gordura no fígado. Sim, as pesquisas científicas mostram que o consumo da cebolinha consegue melhorar os padrões hepáticos na esteatose. Então, isso é muito legal. Você que tem gordura no fígado, você tem uma resposta aí na cebolinha. Pode usar... posso fazer o chá de cebolinha, Daniel? Pode, tem cheiro de alho, tem gosto de cebola, mas pode. Daniel, eu posso fazer tintura de cebolinha? Pode fazer tintura de cebolinha, não tem problema nenhum. Mas você pode comer a cebolinha. Mas você pegar um punhado de cebolinha e colocar sobre a sua salada, é muito melhor. Se você eu fiz lá um frango grelhado, coloca a cebolinha por cima. Eu fiz um refogado de alguma coisa. Finaliza o refogado com cebolinha por cima. Isso é maravilhoso, certo? Isso é maravilhoso e traz esses resultados. Mas não adianta, gente, você comer cebolinha uma vez por semana. Se você precisa fazer um tratamento, esse tratamento é continuado, tem que ter uma intensidade nesse tratamento que permita que você aproveite os benefícios terapêuticos que a planta traz. Então, se você vai fazer um tratamento com cebolinha, fique ciente que você vai ter que usar uma porção de cebolinha em todas as suas refeições durante um período de tempo aí, até que o problema esteja melhorado, certo? Então, na esteatose hepática, sim, e na hipertensão arterial também. A gente consegue melhorar a hipertensão arterial. A cebolinha ela é rica numa substância chamada beta-citosterol. E o beta-citosterol tem várias funções no nosso organismo, inclusive na vasodilatação. Então, ele aumenta a vasodilatação. Quando a gente dilata os nossos vasos sanguíneos, automaticamente a gente facilita o fluxo de sangue. E se o sangue flui melhor em vasos mais dilatados, automaticamente a pressão arterial reduz. Então, a gente tem aí uma possibilidade incrível de controlar a pressão arterial. Daniel, eu sou hipertenso, posso jogar fora os meus remédios e comer só cebolinha? Não é isso. Mas a gente pode colocar a cebolinha na alimentação e sentir os benefícios dela ao longo do tempo. Lembre-se que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. O que isso significa? Que se a gente se alimentar da maneira correta e comer aquilo que é importante para a gente, nós não teremos problemas de saúde no futuro. Então, consumir mais cebolinha é importante para a saúde em todos os sentidos, para controlar todos esses fatores que eu estou falando. Mas na hipertensão arterial, a nossa cebolinha é vasodilatadora, sim, e vai ajudar a controlar a pressão arterial também, certo? E falando em sangue, é importante a gente falar que a cebolinha também tem uma ação anticoagulante. Ela reduz a coagulação sanguínea porque ela reduz a agregação plaquetária. No nosso sangue, as plaquetas, elas são corpúsculos que se unem para formar os coágulos sanguíneos. Então, quando você tem um ferimento, um sangramento, uma hemorragia, logo as plaquetas vêm, elas começam a se colar uma na outra, e aí vem as fibras de fibrina, de trombina, começam a juntar ali por cima e vão formando o coágulo. No caso da cebolinha, o que ela faz? Ela reduz essa agregação plaquetária, dificulta a formação dos coágulos, e automaticamente a gente tem um sangue mais fluido que reduz a chance de ter uma trombose. E isso é muito importante. A gente reduz a chance de ter uma trombose se a gente estiver consumindo frequentemente a cebolinha, planta tão simples do nosso dia a dia, certo? E aqui já fica uma observação: as pessoas que tiverem problema de coagulação sanguínea devem tomar cuidado com o consumo exagerado da cebolinha. Não estou falando de comer uma comida que alguém temperou de cebolinha, isso não é um problema. Mas o problema é quando você exagera nesse consumo e você já tem uma predisposição hemorrágica ou toma um anticoagulante, já varfarina, xarelto, enfim, qualquer um desses aí, você tem que ter uma atenção específica para não prejudicar o processo, certo? Então, isso é bastante
Bastante importante uma observação sobre o consumo da cebolinha que a gente precisa fazer, tá? Ainda a cebolinha, ela melhora a função renal. Então, quando a gente olha o exame de sangue, tem lá creatinina, ureia, ácido úrico, ele está mostrando para a gente a função renal. Se a creatinina, ureia e ácido úrico estão muito altos, isso significa que o rim não está filtrando adequadamente. Então, eu preciso melhorar a função dos rins. Nesse caso, o que a cebolinha faz? Ela melhora a função renal e, ao mesmo tempo, gente, escute o que eu estou dizendo, ela evita a formação de pedra nos rins. Sim, o que os exames mostram? Os animais, eles são induzidos a ter pedra nos rins. Então, eles aumentam a concentração sérica de cálcio e oxalato deles. As pedras que se formam nos rins, elas são feitas dentro do rim pela junção do cristal de oxalato com o cálcio livre. Então, forma o oxalato de cálcio, que é uma pedra. E aí é microscópica, mas uma vai grudando com a outra, até o momento que isso forma uma pedra grande. Então, essa é a pedra de oxalato de cálcio, que é a mais comum entre as pedras que se formam nos rins. Os animais foram induzidos a ter uma pedra no rim, aumentando o nível de oxalato e de cálcio no sangue deles. E quando você mede na urina, o que acontece? Na urina, você tem uma redução da presença de cristais de oxalato e de cálcio. O que isso significa? Que a pessoa tem menos chance de formar pedra nos rins. Então, para aquelas pessoas que já têm uma tendência de formar pedra nos rins, para aquelas pessoas que já operaram os rins para tirar pedra, aquelas pessoas que já passaram por esse processo, consumir a cebolinha é bastante importante para a gente reduzir cálcio e oxalato no sangue e assim, com esse processo, a gente vai melhorar vai reduzir a chance de ter uma nova pedra nos rins. Então, a gente tem aqui, falando de cebolinha, falamos de osteoporose, esteatose hepática, hipertensão arterial, trombose, pedra nos rins e função renal. Olha só quanta coisa a gente tem na cebolinha. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma parte do que a cebolinha pode fazer. A cebolinha ainda pode fazer muito mais pela gente. Mas eu nem me aprofundei demais no campo da cebolinha. Trouxe um pouco, porque eu ainda tenho que falar da salsinha com vocês. Sim, agora eu quero falar das propriedades medicinais da salsinha. Salsinha e cebolinha são duas parceiras inseparáveis. A gente já compra o massinho de cheiro verde no mercado, né? O chamado de cheiro verde, que é o conjunto entre cebolinha e salsinha. E a gente utiliza isso na nossa alimentação. Então, se a cebolinha tem tantas propriedades, o que falaremos sobre a salsinha? Vamos lá. A salsinha também é uma planta bastante utilizada na alimentação e que a gente deveria usar muito mais. Consuma a salsinha como salada. Às vezes eu faço salada de salsinha em casa. Eu gosto tanto do sabor da salsinha que eu pico salsinha, limão, azeite e sal e como salsinha só temperada ali. Eu acho maravilhoso. E eu acho que todo mundo devia comer muito mais salsinha. Colocar a salsinha na alimentação fresca, colocar na salada, colocar sobre o feijão. Fica uma delícia a salsinha sobre o feijão. Uma sopa que você faz, coloca a salsinha por cima, sabe? Consumir salsinha, né? Em mais intensidade, tá? Uma atenção que nós temos que ter com a salsinha é que ela é fotossensibilizante. O que isso significa? Ela pode deixar a minha pele mais sensível aos raios ultravioleta do sol. Então, quem consome salsinha demais pode acabar tendo manchas de pele, queimadura na pele. Tá? Então, é importante observar isso para não cometer o erro de comer uma quantidade, eu vou fazer suco de salsinha agora. E vai acabar tendo um problema. Então, a dose terapêutica da salsinha é uma colher de salsinha sobre alimentação. E tá ótimo. Tá? É uma colher de salsinha sobre na comida, no almoço e no jantar, assim como a cebolinha. A gente não precisa consumir quantidades homéricas para ter os efeitos terapêuticos. A gente pode usar moderadamente. E assim a gente não vai ter efeitos colaterais. Esse efeito colateral da fotossensibilização acontece quando a pessoa dá de louco e começa a comer salsinha como se fosse alface. E não pode. Tá? Tem essa fotossensibilização. E isso é muito importante. Primeira propriedade medicinal da salsinha, tratar diabetes. Sim, a diabetes, a gente sabe, né? A gente tem um processo diabético, começa com a resistência insulínica. Nessa resistência insulínica eu tenho uma alta taxa de glicose no sangue e uma alta taxa de insulina no sangue. E aí eu não vou tratando isso, eu trato mal isso. O que acontece é que o meu pâncreas, que é o órgão responsável por produzir a insulina, ele começa a se estressar, entra em estresse oxidativo, porque ele está trabalhando mais do que deveria, para produzir muita insulina que não está sendo usada. E aí o que acontece nesse processo? Eu começo a matar as células do pâncreas que produzem insulina.
Então eu entro esse estresse oxidativo começa a matar, e aí eu começo a ver a taxa de insulina cair. Então a glicose continua alta, a insulina está caindo. Então isso ao longo do tempo, uma pessoa que é diabética tipo 2 vai experimentar isso ao longo do tempo, vai ver que a sua taxa no começo da diabetes, na resistência insulínica, glicose e insulina são altas, com o passar dos anos, a insulina vai caindo. Por quê? Porque o pâncreas não aguenta mais, até chegar num ponto que o médico diz, agora você tem que tomar insulina, certo? Então, observar isso é bastante importante. O que a salsinha faz para a gente? Ela controla a glicemia, ela aumenta o metabolismo da glicose no nosso organismo, então ela vai armazenar mais glicose no nosso fígado, no músculo, então ela aumenta esse metabolismo de glicose e ela aumenta a produção de insulina no pâncreas. Oh, peraí, Daniel, você falou para mim que quando as células do pâncreas morrem, a gente reduz a produção de insulina. Sim, isso quer dizer que a nossa cebolinha, a nossa salsinha, ela aumenta essas células que são produtoras de insulina no pâncreas. Então, ela causa uma recuperação do pâncreas. E isso é muito legal, isso é muito importante. Então, para você que tem diabetes, utilizar a salsinha é muito importante. Fazer uso de um chá de salsinha, colocar na alimentação, é bastante importante. Ela vai reduzir a glicemia e aumentar a taxa de insulina. Então, isso é bastante interessante. Além disso, na gastrite, a gente pode ter um resultado na gastrite muito importante. Tem uma pesquisa que foi feita com animais e eles causaram úlceras gástricas nesses animais. Tem vários modelos para causar úlcera gástrica. Um deles é usando anti-inflamatório, como a indometacina. Então, eles dão uma taxa de indometacina para os animais, a indometacina acaba com o muco do estômago, automaticamente o suco gástrico começa a causar feridas no estômago. Esse é um modelo. Segundo modelo, tomando etanol, álcool. Então, eles pegam uma injeção com álcool e injetam dentro do estômago do animal, e isso causa uma destruição da mucosa estomacal também, e automaticamente causa feridas no estômago. E também por restrição a frio. Eles pegam o ratinho, embalam ele em plástico filme, fica só com a cabeça de fora, e colocam ele na geladeira por algumas horas. Ele fica tão estressado lá dentro que aumenta a produção de suco gástrico e automaticamente causa úlceras no animal. Então, tem 3 modelos aí de úlcera diferentes, né? Cada um por uma ação diferente, para ver se a salsinha poderia ou não recuperar. Em todos os casos, a salsinha ela cicatrizou as feridas, controlou a acidez estomacal e aumentou a produção de muco no estômago. Nos 3 modelos, o índice de úlcera caiu drasticamente. O número de lesões na parede do estômago foi reduzida significativamente utilizando salsinha. Então, dá para utilizar a salsinha no caso das gastrites e das úlceras também. Você pode pegar, por exemplo, vai fazer o suco para o estômago, o suco de batata doce, tá? Pode pôr um pouquinho de salsinha? Um pouquinho pode. Você pode colocar um punhado de salsinha ali, vai te ajudar também. Posso fazer uma xícara de chá de salsinha? Pode fazer uma xícara de chá de salsinha. Agora, tem que tomar cuidado em não exagerar para não haver fotossensibilização, tá bom? E aí a gente falou que a cebolinha tratava hipertensão arterial e a salsinha também trata a pressão arterial. Teve uma pesquisa que foi feita com animais e eles pegaram animais que eram normais, normotensos, eles não tinham hipertensão arterial e deram os extratos de salsinha. Sabe o que aconteceu? A pressão normal deles caiu. E aí pegaram animais que eram hipertensos. E sabe o que aconteceu? A pressão deles normalizou, utilizando extrato de salsinha, certo? Então, a salsinha, sim, ela ajuda a controlar a pressão arterial também. E isso é muito importante, tá? Muito importante. Ela tem ação vasodilatadora no nosso organismo, porque ela inibe canais de cálcio. Então, quando ela interfere nos canais de cálcio, ela reduz a contração da musculatura. E por que os nossos vasos se contraem? Porque tem uma musculatura em volta deles. Quando esses canais de cálcio estão ativos, essa musculatura se contrai. Quando a salsinha entra, ela impede que esses canais de cálcio funcionem e ela reduz a contração muscular. Então, ela é uma inibidora de canais de cálcio. Olha que legal. Faz o mesmo trabalho com muito medicamento químico por aí. E vai controlar a pressão arterial. E aí fica aqui o recado para vocês. Cuidado você que tem pressão muito baixa ao usar a salsinha. Você pode ter uma hipotensão, pode ter uma queda de pressão. E cuidado você que vai usar salsinha e também está usando medicamentos para controlar a sua pressão arterial, porque você pode acabar tendo uma sobreposição de efeitos e aí uma queda da pressão arterial indesejada, tá bom? Mas
De via de regra, para quem tem pressão alta, funciona e funciona muito bem. E aí a gente também falou da cebolinha para a osteoporose. Lembra cebolinha para a osteoporose? Pois é. Vocês sabiam que a salsinha também trata a osteoporose? Sim, a salsinha também trata a osteoporose. Pra você ter uma ideia, nos animais do teste, foi causado a osteoporose neles pelo uso de dexametasona. Então, eles dão dexametasona para o animal para ele desenvolver osteoporose. E você que está em casa, se você toma dexametasona, cuidado com seus ossos, você pode acabar tendo osteoporose. Enfim, então esses animais tiveram osteoporose. O normal dos ossos desses animais é ter uma densidade de 60,5 miligramas por centímetro cúbico de osso. Então, 60,5 é o normal. O grupo que usou dexametasona e teve osteoporose, a densidade dos ossos caiu para quase a metade, 38,7. Uma osteoporose bem grave nesse caso. E aí um grupo tomou dexametasona e utilizou a salsinha. Sabe para onde foi a densidade óssea deles? Foi para 50,9. Quase normalizou a densidade óssea utilizando a salsinha, mesmo depois de tomar a dexametasona. Então, esse resultado é fantástico. Agora, imagina se você junta a salsinha e a cebolinha no tratamento da osteoporose. Que resultados maravilhosos que a gente pode alcançar. É por isso que essa dupla funciona tão bem juntos. E aí tem uma pesquisa que eu encontrei falando sobre essa junção de salsinha e cebolinha no controle do colesterol. Uma pesquisa brasileira, e o pesquisador, por ser uma coisa tão tradicional no Brasil, né, o consumo de salsinha e cebolinha, ele testou qual seria o efeito sobre o colesterol da gente consumir salsinha e cebolinha junto na alimentação. É na alimentação. Ele testou com pessoas. E o resultado foi que salsinha e cebolinha conseguiram controlar o colesterol, mesmo numa situação de uma alimentação com alto índice de gordura, carboidrato e tudo mais. Então, sim, salsinha e cebolinha são duas plantas medicinais incríveis que a gente deve aproveitar, que a gente precisa utilizar muito mais. A gente tem que olhar para essas plantas como realmente plantas medicinais e não apenas como temperos da nossa cozinha. Isso vai nos ajudar muito a ter resultados muito melhores. Lembre-se que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. E aqui na salsinha e cebolinha a gente tem um resultado fantástico para comprovar essa afirmação. Beleza? É isso, galera. É isso que eu tinha para trazer para vocês da salsinha e cebolinha.